Bom dia, tudo bem com você? Que Deus abençoe seu dia, sua casa e sua família, hoje e sempre. Amém? Muito obrigado aos amigos que sempre estão compartilhando nossos vídeos, seja no segmento aqui cristão, como também no nosso trabalho que estamos hoje executando novamente, que é de táxi, Uber aqui na cidade e também fora da nossa cidade, em circunvizinhos, ou seja, em todas as cidades aqui de Cansanção, povoados, e também capitais como Salvador e Petrolina, principalmente, onde que tem aeroporto, né? Onde nós estamos indo aí buscar sempre pessoas. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você sempre estar compartilhando nossos contatos aí do Uber, aqui na cidade e também fora. Qualquer coisa, liga que a gente chega, tá certo? Muita gente tá fora de área, você tem que dar uma ligadinha, porque senão não dá pra gente ouvir. Deus abençoe. Deus tem uma palavra pro meu coração e pro seu coração aqui rapidamente. A glória de Deus. Amém? Você pode dizer, irmão, você fala muito uma palavra certa, justa e honesta, não é isso? Mas não é eu que falo, é a Bíblia. E eu sigo a Bíblia. Tem muitos que não acreditam na Bíblia, tem muitos que é de falácia, né, de lábios. E a Bíblia vem nos dizer no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, que a palavra do ser humano, do homem, quando fala do homem, da mulher, a expressão é seja sim, ou seja não, ou sim ou não. Qual é o significado, né? Que tem que ser uma palavra honesta, verdadeira, deve ser firme no falar, deve ser coerente no que você está falando. Então que a palavra seja sim ou não. E o resto é procedência do maligno. Quem é o maligno? O maligno é Satanás. Inclusive, a Bíblia também vem nos falar que o pai da mentira é Satanás. E se o pai da mentira é o diabo, e se eu ando com mentira, o outro anda com mentira, ele é filho de quem? Ele é herdeiro de quem? De Deus? Porque Deus não mente. Jesus não mente. O Espírito Santo não mente. Então, se ele anda com mentira, ou prejudicando, né? Ou roubando a sua consciência, muitas vezes você é honesto, íntegro, e pessoas não agem com sim, ou não, ou seja, sim é sim, não é não. Muitas pessoas têm essa dificuldade de ter essa palavra com ele ou com ela. E aí o que acontece? Se perde e acha que não tem nada não. E acha que não tem problema. Mas muitas vezes essa pessoa, por causa dessa atitude dela, ela coloca uma perspectiva no seu coração. Ou no meu coração, no coração de outro. Eu falo, eu vou fazer isso por você e não faço. Eu vou ajudar você em tal coisa e não faço. Eu vou fazer aquilo por tal pessoa e não faço. Eu posso ajudar aquela pessoa naquela construção daquela casa. Eu posso dar um dia de trabalho para aquela pessoa, ajudar ele a construir aquele banheiro. Eu posso levar esta pessoa em tal lugar. Eu posso fazer essa viagem com tal pessoa. Aí de repente não faço. Eu estou com palavra maligna no meu coração. Palavra que não é honesta. Palavra que não é verdadeira. Palavra que não é justa. E muitas vezes aqueles que dizem que conhecem a Deus, têm temor a Deus, não está nem aí. Coloca no coração de Deus tudo. Sabemos que nós vivemos em um mundo corporativo. Ou seja, nós estamos aí em um ambiente que nós precisamos trabalhar, precisamos se envolver com este mundo, precisamos estar aonde, como diz o profeta Isaías no capítulo 6, no meio de pessoas que profanam a mentira, que agem com mal muitas vezes e muitas vezes não. E muitas vezes não. Você sabia disso? Que muitas vezes não. Muitas vezes eles estão ali só fazendo o seu trabalho. Muitas vezes eles estão só fazendo ali o que aprenderam.
Muitas famílias são muito bem-sucedidas, independente de qualquer religião, de qualquer segmento. Você conhece famílias, você entra na casa de pessoas muito decentes, que se respeitam muito, e eles não têm a Bíblia como regra. E o que é que eles têm então? A verdade. O que é que eles têm então? O caráter. Aonde nasceu esse caráter? Dos pais, dos tios, dos irmãos, dos amigos, das pessoas que assim eles trabalharam um dia, como eu trabalhei com muitas pessoas no passado, com muito caráter. Então, veio de alguém. Então, seja a sua palavra sim, ou seja a sua palavra não, mas que seja, eu posso, então você faz. Eu não posso, então você não faz. Não se perca nos seus próprios intelectos, nas suas próprias falácias. Se você fala que vai fazer algo, faça. Seja justo, seja honesto, seja honesta. É assim, é fácil. Ou então não fale o que você não pode fazer, que aquela pessoa fica com aquela expectativa. Aquela pessoa fica daquela forma. Ou até mesmo você fica com essa falácia, você prejudica as pessoas. Que muitas vezes, por exemplo, vamos falar aqui um pouco aqui do meu trabalho. Tem uma pessoa que marca aqui uma viagem comigo daqui uma semana. Um exemplo. Tá tudo certo a viagem. Aí quando chega no dia, a pessoa fala, eu não posso ir exatamente por causa disso, por causa disso. E por que a pessoa não avisou antes? Aquela data que eu reservei para aquela pessoa viajar comigo, eu não posso mais marcar com ninguém. Então se aparecer 50 pessoas para ir naquela mesma data, eu não posso ir. Por exemplo, esses dias eu peguei uma senhora, eu trouxe aqui para a rua. Essa senhora estava no banco, eu estava esperando ela. Alguém me ligou e falou assim, tem uma viagem para você fazer aqui para um povoado. A quantia dava R$150. E o que essa senhora ia me pagar, se ela não fizesse mais nenhuma viagem, era R$30. Aí você podia falar assim, pô, eu poderia ir na de 150 e deixar a outra para lá. Só que eu já tinha trago a outra pessoa. Eu já tinha dado a minha palavra, que eu ia trazê-la e ia levá-la. Tá certo? Eu não poderia fazer isso. Ela poderia chamar outro táxi, mas a minha palavra não volta atrás. Fica uma coisa constrangedora, não é isso? Então seja a sua palavra honesta, seja a sua palavra firme. Muitas vezes para você e para muitos que costumam fazer isso, eu não sei para quem está chegando esse vídeo, é difícil compartilhar, né? Possa ser que isso é normal, mas isso não é normal. Porque quando você prejudica o seu próximo, a conta chega um dia. Pode chegar de várias maneiras para você também. Então fica com essa palavra. Aí você fala assim, procedência do maligno. Na Bíblia, você fala também que a nossa luta é contra a carne e o sangue, como está escrito. Que nossa luta não é contra a carne, como está escrito da palavra. Que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é isso? O significado disso é o quê? Quando está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que nossa luta é contra Satanás e os demônios, mas não se coloque na brecha de Satanás. Nossa briga não é contra o ser humano, mas o ser humano empresta a sua língua, a sua boca, o seu ser, a sua pessoa, com mentiras, com coisas errôneas, com coisas erradas. Aí prejudica você, prejudica a mim. Se você falou algo que é sim, que seja sim, que seja não, que seja não. Tome cuidado. Que muitas vezes você está prejudicando um pequeno, uma pequenininha por aí, com as suas palavras, com expectativas, ou com comércio, ou com negócio, ou com o que seja. Você fala que vai fazer algo que é e que não é. Deus não se agrada disso. Jesus te ama.